Oi pessoal, eu sou a Juliana e no vídeo de hoje eu vou contar sobre as leituras que eu fiz no mês de setembro, tudo sem spoiler, e montar junto com vocês a capa do mês de setembro. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like que me ajuda muito, e se for novo por aqui, considere se inscrever aqui no canal. A gente fala bastante sobre livros, papelaria, bullet journal e muito mais. O primeiro lido foi O Mistério da Casa do Lago. Ele está disponível no Kindle Unlimited. E ele conta a história de um pai e uma filha. A filha tem por volta de 7 anos. E eles vão passar uns dias em um local mais afastado, numa casa que é cercada por floresta, tem um lago meio deserto assim. Porque eles estão passando por um momento delicado, eles acabaram de perder, né, a esposa e a mãe. E eles resolvem mudar um pouco de ares e ir para esse local para, né, tentar desestressar um pouco, tentar superar, né, enfim, toda a questão do luto. Mas assim que eles chegam nesse lugar, a filha ela começa a ver uma menina estranha no meio da floresta, avisa o pai, pede pro pai ajudar a procurar essa menina, que ela acha que a menina tá perdida, enfim. Eles procuram, não encontram nada. O pai encontra no porão da casa um baú meio estranho que tem uns desenhos que parece que eram da família que morava no local. Nesse desenho tem uma menina meio estranha, que pode ser que seja a tal da menina que a filha dele tá vendo. Então tem coisas estranhas acontecendo. Na própria floresta ali onde eles estão, tem um buraco profundo, muito esquisito, assim, do nada. E a cereja do bolo é que o atual proprietário da casa avisou para eles, antes, né, dele alugar o local, que algumas pessoas já sumiram, desapareceram completamente depois que passaram um tempo nessa casa, nessa área. E mesmo assim, o cara resolve passar um tempo com a filha dele nesse lugar. Louco, com certeza. Então aqui a gente tem um cenário que ele é perfeito para acontecer alguma história de terror. Mas, não sei por qual motivo, ele acabou indo pro lado da fantasia. E eu confesso que eu não gostei, assim, a premissa do terror faria muito mais sentido, mesmo que fosse aquele tipo de história bem comum, bem batida, né, do terror, que, tá vendo alguém, mas na verdade não tem ninguém, provavelmente é um fantasma, e aí tudo que isso poderia, né, gerar. Eu, inclusive, criei histórias muito melhores na minha cabeça enquanto eu tava lendo esse livro, achando, não, vai virar, não, vai virar outra coisa, vai ser outra coisa, mas realmente não foi, acabou indo pra fantasia mesmo e pra mim não funcionou. Eu li até o final, quase abandonei, mas não é de todo ruim, mas realmente a minha expectativa era outra. Toda a vibe da capa do livro, ela é do terror de novo e não foi o que aconteceu. Então, pra mim não funcionou, 2 estrelas, mas, né, se você quiser testar, tem lá no Kindle Unlimited. Decorei um pouquinho com azul, cinza, essas imagens que tem uma certa relação, umas casinhas no lago, e foi isso. O segundo lido já foi bem melhor que o primeiro. Aqui a gente vai ter o clássico casamento por conveniência. Se chama Como se livrar de um escândalo, da Tessa Dare. Faz parte de uma série de livros, inclusive. Bem confuso esse negócio para se entender lá na Amazon mesmo. Qual que vem antes, qual que vem depois. Tem alguns que eles são à parte, mas fazem parte da série, enfim. É meio confuso, mas a história em si é muito legal. Aqui a gente vai ter uma mocinha que vai tentar a qualquer custo evitar que a mãe dela case ela com uma determinada pessoa. Então ela vai, conversa com ele, explica que a mãe dela, né, é assim e tudo mais, só que, né, pra ele meio que fugir da mulher. Só que outras coisas acabam acontecendo, eles acabam meio que se vendo numa situação de precisar se casar. Só que essa relação entre eles acaba virando realmente um romance, eles passam a se gostar. E eu particularmente gostei muito da mocinha da história. A história em si tem toques de mistério, um pouquinho de investigação, que eles têm que descobrir algo específico para ver se eles se livram desse casamento, desse possível casamento arranjado.
E tem, inclusive, um outro livro que conta a história de uma das irmãs, de duas das irmãs. Uma eu já li, inclusive. A segunda eu não li, inclusive peguei um pouquinho de spoiler aqui nesse livro, porque ele seria o terceiro, né, dessa série. Só que, né, cada história é uma história, não tem muito problema de você não ler na ordem, mas, né, quando é possível eu sempre tento, mas esse aqui realmente eu achava que era de uma outra série, que eu já li os 3 livros, esse aqui não era, enfim, tretas. Mas gostei bastante da história, me diverti bastante, romance de época, daquele estilo que você sabe que eu gosto, e 3 estrelas e meia. Para decorar, algumas imagens aqui mais vintage. Essa imagem aqui eu coloquei para mim que fazer referência a uma biblioteca, porque muito da história se passa, né, no escritório / biblioteca. Outros elementos fofinhos e de época. Então, essa aqui é uma leitura que eu recomendo e... Eu recomendo, na verdade, todos os livros da Tessa Dare, todos os que eu já li. Eu adoro, então recomendo se você gosta de livros de época. Só que é aquele esquema de pirâmide, né? São uma série que tem 3 livros, e aí vem um quarto, e dali tem alguns personagens que viram uma outra série, e aí vai indo, né? É o clássico esquema de pirâmide, mas que a gente se diverte, então ok, vale a pena. E o último livro que eu li foi o Salem, do Stephen King. Aqui a gente tem uma cidade pequena do interior, chamada Jerusalém Lot, ou apenas Salem, que vai receber a visita de um escritor chamado Ben. Ele já morou na cidade na infância e agora ele retorna para escrever um livro que ele quer fazer sobre o local. E assim que ele chega, meio que coincide com uma outra questão, né, diferente para a cidade, que é que está chegando na região outros moradores novos que compram uma casa abandonada, que é tida por assombrada pelo pessoal ali da região. O pessoal não gosta muito daquela casa por causa das coisas que aconteceram lá. E esse pessoal chega, compra um comércio ali também e vai reformar essa casa para morar nela. Como é coisa que acontece, né, tipicamente em cidade interior, o pessoal não gosta quando vem gente de fora. E até o Ben, que já mora na cidade, também não é muito bem tratado, então tem uma certa rixa com ele, com esses novos moradores. E não se sabe exatamente o que, mas desse momento em diante, da chegada desses novos moradores, outras coisas estranhas vão acontecendo. A gente tem desaparecimentos, mortes suspeitas, umas doenças estranhas também. E esse aqui é um livro clássico, né, do King, ele já é um livro bem antigo. Ele foi lançado a primeira vez com o nome de A Hora do Vampiro, inclusive é um livro sobre vampiros. Só que bem tenso, assim, a atmosfera do livro é bem pesada, mas eu particularmente adorei. Eu já li outros livros do King, eu prefiro os livros de conto, que ele costuma se enrolar um pouquinho demais, e eu não gosto, eu gosto de histórias mais diretas. Então, nos livros que a gente diz que são romances, né, que é uma história única, ele costuma se perder um pouquinho na hora que ele tá contando, né, sobre a história dos personagens, ele tá narrando uma situação ali, aí ele volta pro passado. E eu, particularmente, não gosto muito desse tipo de narração, assim, pra mim é um pouco cansativo, porque faz eu me perder da história. E muitas vezes o que tá sendo colocado ali não agrega na história. Então eu tenho um pouco de resistência a ler esses livros de romance, né, de histórias únicas do King. Mas esse aqui ganhou meu coração. É o meu favorito até agora. Não dei 5 estrelas, apesar de eu ter gostado, assim, basicamente de tudo nele, da narrativa, da criação dos personagens, de toda a construção da história, como a cidade é um dos personagens principais, assim, tem uma atmosfera muito interessante. Mas ainda tem um pouquinho de confusão na forma com que a história é contada, assim, o começo ela é um pouco mais confusa, você não entende muito bem o que está acontecendo. Aí eles voltam no tempo para uma narração mais linear, e é onde a gente entende, conhece a história inteira e é perfeito. E depois essa história, né, essa parte do começo se encerra, tem, né, um ciclo fechadinho, mas ainda assim, pra mim, né, não precisava ter sido tão confuso esse começo, então por isso que eu tirei um pouquinho aqui da nota. Mas, no geral, adorei, recomendo. É um livro fácil, assim, de ler dele, não tem muita enrolação,
tem todos os aspectos do King, de horror, de assustador, de personagens horríveis, assim, de personalidade mesmo, mas que infelizmente são bem realistas, bem verdadeiros. Toda essa questãozinha de cidade do interior, tretas, todo mundo se conhece, então tem a maravilha e o terror que é você viver num lugar assim também. Então, encerrei o mês assim com chave de ouro, adorei. Era uma leitura que eu ia fazer em outubro, mas eu já quis trazer para setembro porque eu acabo demorando bastante, né, para ler os livros do King, porque são livros longos. E eu tenho muitos que eu quero ler em outubro, então eu já adiantei esse aqui e olha, ótima, leitura perfeita, recomendada. Se você ainda não leu, leia. Tá saindo inclusive uma adaptação recente, agora em outubro, desse livro. Eu não sei ainda se é uma série ou se é um filme. Eu acho que é um filme, na Max, que eu tô louca pra assistir também. Enfim, falei, mas esses foram então os 3 livros que eu li. Não foram muitos, infelizmente. Eu acabei perdendo bastante tempo nesse primeiro. Esse segundo foi ótimo, maravilhoso. E o Salem, ele, né, demorou um pouquinho mais, porque é uma leitura um pouquinho mais longa mesmo, mas que gostei bastante. Tirando o primeiro, né? Deixa quieto. E aqui tem os elementos que eu quero usar na capa do mês de setembro. As cores, né, a cor do mês vai ser o verde escuro. Eu tenho, né, toda uma organização aqui. Para cada mês tem uma cor predominante. Então, vamos montar aqui essa capa junto com vocês. Já coloquei aqui a abinha. E o que eu fiz foi pegar esse bloco de notas, né, de anotações da BRW, se não me engano, e colocar o nome dos livros. Porque ele tem esse tom de verde bonito aqui, que eu queria, né, usar por causa do verde escuro. Aí eu coloquei assim, mas como, né, ele é bem grande, não preencheu tanto. Então eu pensei em fazer algum tipo de composição assim, sabe? Ou algo... Não sei se eu deixo solto, se eu deixo preso, se eu deixo um pouquinho preso, um pouquinho solto. Também dá, ó. Opa! Ele só tem cola embaixo e ele solta aqui. Algo assim. E aí eu tenho algumas meninas. Um tom de verde, não tinha um verde mais tão escuro, mas acho que vai funcionar. Aí, isso aqui tá sentadinha, eu podia colocar ela sentada em algum deles, não sei. Tem que ver como que eu vou fazer. E claro, tem outros materiais aqui, tem o washi tape, tem adesivos, um monte de coisa aqui do lado. Depois eu vou mostrando pra vocês. Então, primeiro eu tenho que realmente resolver esse cantinho, como é que ele vai ser. Podia fazer algo assim. Ou até assim. Quero descer esse aqui um pouco. E esse aqui também. Acho que esse aqui vai vir um pouquinho mais pra cá. Algo assim, ó. E esse desse lado, talvez. A questão é esse pedacinho aqui. Mas eu tenho mais adesivos, ó, que eu peguei. Um tom de verde que eu acho que eu posso preenchendo. Acho que vai funcionar. Quanto à fita, o washi tape, né? Eu gosto dessas duas aqui, os tons. Essa daqui eu acho ela maravilhosa, adoro, mas acho que pra agora eu não vou usar. E eu pensei em colocar elas aqui, ó, desse lado. Só que aqui em cima também tá precisando, né? Tá com um pouco... Quer dizer, tá muito branco, né? Acho que eu vou colocar aqui em cima
Mas antes eu preciso colar as bolinhas aqui. Eu separei essa cola de... como é que diz? De bastão, né? Pra poder usar. A questão é que eu não quero tirar os itens do lugar, sabe? Aqui sujou um pouquinho. Aqui eu passei um pouco fora, mas tudo bem. Já vai secar. Vamos então colocar a menininha aqui. Sentadinha nesse cantinho. Assim. E a outra moça. Acho que eu podia colocar ela mais pra cima, né? Ah, legal. Tá. Aí agora a fita. A fita assim. Ah, não, ela tem uma marcação, ó, de corte. Acho terrível quando acontece isso, que tem uma estampa que ela obviamente repete, né? Mas aí, por algum motivo, ela tem essa linha muito grande de marcação. Acho que não fica muito legal, sabe? E a outra... Essas aqui são as tapes bem antigas que eu comprei. Foi uma das primeiras. Que, se eu não me engano, eu ainda comprei no Mercado Livre. Que antes eu não tinha coragem de comprar na Shopee, né? Por causa que era compras internacionais. Tinha um pouco de medo ainda na época. Mais pra trás. Então eu comprei algumas no Mercado Livre um tempo. Ah, fofa. E como eu economizava, né? Porque veio um pouquinho. Elas duraram bem. Deixa eu marcar aqui o calendário com vocês. Eu gosto de fazer as linhas com essa Staedtler. Ela é um cinza bem clarinho. Eu acho uma boa pra usar. Bem prática. Vou deixar pra apagar as linhas depois, porque eu tenho várias marcações aqui. Vou usar essa Bic Intensity no verde escuro pra colocar os dias. Aí pra marcar os lidos eu vou usar esse cinza mais escuro da Staedtler também. Só pra não ficar muitas cores. E aí, nesse calendário aqui, eu marco os períodos em que eu li, né, os dias que efetivamente eu li. Então, o primeiro livro a gente tem aqui do dia 2 até o dia 5. 6 e 7 eu não li. E no dia 9 eu finalizei a leitura. Segundo livro, eu li
direto, menos o dia 13. Parei no dia 16. Esse negócio de não ler todo dia me atrapalha muito. Por isso que é uma coisa que eu tô sempre registrando. Até pra eu me... Não é me forçar, mas me dar um certo incentivo pra poder ler. Porque quanto mais eu leio, mais rápido eu finalizo um livro e começo outro, né? Então é isso aqui, ó. Aqui a gente tem o período de leitura do primeiro, o período de leitura do segundo e o período de leitura do terceiro. Agora eu vou usar esse limpa-tipo pra apagar as linhas, pra poder finalizar o calendário. Esse aqui é maravilhoso, que ele não sai as marquinhas da borracha, sabe? Ele limpa tudinho. Ó, aqui eu esqueci de passar a caneta. Aqui, ó. Como ele é bem clarinho, nem vi. Perfeito. Tá, aí deixa eu pegar a minha pinça pra colocar os dias aqui da semana. Então eu tenho... Eu sempre começo meus calendários na segunda, que pra mim não faz sentido nenhum esse negócio de que segunda... Não, que o primeiro dia da semana é o domingo. Não faz sentido nenhum pra mim. Então, começo na segunda-feira mesmo. E finalizo no domingo. Acho que esse aqui ficou muito pra baixo. Subir um pouquinho, pronto. A washi tape que eu comentei que eu queria colocar aqui, vamos colocar esse verde primeiro. Eu lembro de ter usado essa washi tape em um período, uma decoração de Natal. Acho que era o único verde que eu tinha na época. E ele tem listrinhas, ele é bem fofo. Então eu lembro de ter usado. E aqui, vou fazer esse aqui menor. Pode ser. E, claro, o lettering aqui do mês de setembro. E eu acho que aqui é um bom lugar. Tô com vontade de fazer uma marcação aqui ao redor. Acho que com esse aqui. Pra delimitar melhor o círculo, porque eu acho que ele tá muito sumindo, sabe? Vamos ver se vai ficar legal isso. Acho que ficou legal. Com um destaque bem discreto, mas ficou bom. Agora eu vou pegar as cartelas que eu tenho aqui. Elas são da Kimo, de uma box que eu comprei em promoção na Black Friday, se eu não me engano. Que era de livros. Então, vamos ver.
Gosto da estante, da lojinhas. Umas estantes bem bonitas. Deixa eu ver onde é que eu vou usá-las. Acho que aqui em cima pra... Nossa, essas casinhas aqui são tão bonitas. Muito lindas, ó, tem até janela. Adoro esses cenários. O que mais? Acho que esse aqui. E outra estante. Uma pilha de livros. Embaladinhos. Acho que funciona. O que mais que eu posso colocar? Uma sacolinha de compras. Aqui dentro, acho que podia, né, que tá com espaço. Ou boto um livro aberto, esse livro aberto aqui. Acho que também ia funcionar, hein? E esse aqui? Também. Deixa eu ver se eu coloco mais alguma coisa. Tem os menininhos, mas como eu já botei meninos aqui, pessoinhas, acho que não vou colocar. Boto mais uma estante aqui. O que vocês acham? Aqui tem livro. Tá, vou botar outra estante que eu tenho aqui. Deixa eu ver, mais de longe. Acho que tá bom, gostei. Acho que funcionou legal. E ficou bem escuro e ficou bem diferente da outra que eu tinha feito em verde, ó. Que foi aqui em fevereiro, que era pra ser um verde claro, né? A cor. E ficou bem diferente. Era isso que eu queria. Acho que ficou ótimo. Aproveitar para voltar aqui pro começo do caderno. Pra mostrar aqui o meu acompanhamento de leituras do ano. Eu tô, então, na leitura 35, né? Esse mês foi um dos meses que eu menos li, né? Igual janeiro, fevereiro, que eu li 3. Tava conseguindo fazer 4, às vezes 5. Dei uma reduzida, porque não tô com tanto tempo pra ler, aí fico cansada, acabo não lendo tanto. Mas tudo bem, estamos indo, estamos seguindo. Acho que bato a meta ainda, mas não é corrida, é só pra ter um incentivo mesmo. E aqui eu tenho os meus lidos com o formato de capinhas, de mini capinhas, que são perfeitas, eu adoro elas. Aqui, ó, já vou colar de cabeça pra baixo. Aqui a gente tem o primeiro, vou colar tudo, depois eu boto a nota. O segundo, ficou um pouquinho torto, mas tudo bem. E esse aqui é o terceiro. Tô louca pra ler, quer dizer, louca também não, né? Exagerei um pouco. O novo livro da empregada que saiu, acho que foi em setembro, isso que ele foi lançado. Tá na minha lista pra poder comprar assim que tiver um descontinho. E agora marcar, deixa eu achar minha caneta. Aqui. O primeiro lido foi 2 estrelas. O
que vocês leram, pessoal, em setembro? Deu uma diminuída no ritmo, igual eu aqui? Leram muito? Eu não sei vocês, mas eu estou com muita expectativa para outubro. Eu tenho vários livros que eu guardei assim, um ano inteiro para ler agora em outubro. São vários, espero conseguir dar conta. O que eu tô lendo, eu já posso dizer que eu tô adorando. Que também é sobre vampiros, mas não tem nada a ver com Salem. Mas em breve a gente fala sobre essas leituras. Mas se você quiser me acompanhar lá pelo Instagram, eu sempre mostro muita coisa. Mostro bastante do meu bullet journal também. Mês de outubro agora tá cheio de coisa de Halloween por lá, que eu gosto bastante. Então, muito obrigada por vocês terem me acompanhado em mais um vídeo do caderno de leitura, que tá quase acabando, né? Quase chegando dezembro aí pra gente finalizar o primeiro caderno que eu tô fazendo. Tem bastante página ainda, para poder ler bastante coisa e fazer bastante colagem. Então, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!